A área da ciência é uma das mais necessárias para o mundo, afinal, é por meio dela que temos dispositivos eletrônicos, medicamentos e tratamentos para várias doenças, e que aspectos da natureza são compreendidos e que formas de viver em sociedade são aprimoradas. Nesta primeira parte, vamos ver alguns cientistas e suas descobertas. Adolf Lutz nasceu no Rio de Janeiro, dia 18 de dezembro de 1855. Foi um médico e cientista brasileiro, pai da medicina tropical e da zoologia médica no Brasil, pioneiro na área de epidemiologia e na pesquisa de doenças infecciosas. Adolf Lutz estudou medicina na Suíça, graduando-se em 1879 na Universidade de Berna. Depois de graduado, foi estudar técnicas de medicina experimental em vários centros médicos de Londres, Lipsia, Viena, Praga e Paris. Retornou ao Brasil em 1881. Lutz, inicialmente trabalhando como clínico geral em Limeira, uma cidade do interior de São Paulo, por 6 anos. Desejando seguir em pesquisas médicas, ele retornou para Hamburgo, especializando em doenças infecciosas e em medicina tropical. A cidade de Santos sofreu uma severa epidemia de peste bubônica e Lutz foi trabalhar com outros 2 jovens médicos brasileiros, Emílio Ribas e Vital Brasil. Lutz e Brasil tornaram-se amigos, sendo que este daria suporte às pesquisas pioneiras de Vital Brasil sobre antídotos para picadas de cobra, contribuindo decisivamente para a criação de outro instituto de pesquisa, o Instituto Butantan, em São Paulo, totalmente devotado para essa linha de pesquisa. Adolf Lutz afirmava que a tuberculose bovina podia ser transmitida ao homem por meio do consumo do leite de vaca. Foi ridicularizado por médicos que apoiavam os interesses comerciais dos pecuaristas. Lutz tinha razão, tanto que hoje a pasteurização do leite para consumo humano é absoluta rotina. Lutz foi o primeiro cientista latino-americano a estudar e confirmar os mecanismos de transmissão da febre amarela pela Aedes aegypti, uma espécie de mosquito que é um reservatório natural e vetor dessa doença. Lutz foi o responsável pela intensificação do blastomicose sul-americano. Sua dedicação à saúde pública fez com que lutasse e pesquisasse sobre várias epidemias de diversas regiões do Brasil, como a cólera, peste bubônica, febre tifoide, malária, ancilostomiose, esquistomose e leishmaniose. Depois da aposentadoria, em 1908, Dr. Adolf Lutz mudou-se para a cidade de Rio de Janeiro, onde trabalhou por mais 32 anos até a sua morte, em 6 de outubro de 1940, no Instituto Oswaldo Cruz. Marie Curie nasceu em Varsóvia, na Polônia do Congresso do Império Russo. Em 1893, formou-se em física e começou a trabalhar em um laboratório industrial do professor Gabriel Lippmann. Enquanto isso, ela continuou estudando na Universidade de Paris e, com a ajuda de uma bolsa, conseguiu um segundo diploma em 1894. Em 1895, Wilhelm Röntgen descobriu a existência dos raios-x. Embora o mecanismo por trás de sua produção tenha permanecido desconhecido, em 1896, Henri Becquerel descobriu que sais de urânio emitem raios que se assemelham aos raios-x em seu poder penetrante. Ela usou uma técnica inovadora para investigar amostras. 15 anos antes, seu marido e o irmão deste haviam desenvolvido uma versão do eletrômetro, um dispositivo sensível para medir a carga elétrica. Usando o eletrômetro do marido, ela descobriu que os raios de urânio faziam com que o ar em torno de uma amostra conduzisse eletricidade. Usando essa técnica, seu primeiro resultado foi descobrir que a atividade dos compostos de urânio dependia apenas da quantidade de urânio presente. Ela levantou a hipótese de que a radiação não era o resultado da interação de moléculas, mas seria proveniente do próprio átomo. Essa hipótese foi um passo importante para refutar a suposição de que os átomos eram indivisíveis.
Em julho de 1898, Curie e seu marido publicaram um documento conjunto anunciando a existência de um elemento chamado polônio, batizado em homenagem à sua Polônia natal, que por mais 20 anos permaneceria dividida entre 3 impérios, russo, austríaco e prussiano. Em 26 de dezembro de 1898, os Curies anunciaram a existência de um segundo elemento, denominado rádio. Da palavra latina raio, no decorrer de suas pesquisas, eles também cunharam a palavra radioatividade. Durante a Primeira Guerra Mundial, Curie reconheceu que os soldados feridos eram melhor socorridos se fossem operados o mais rápido possível. Ela viu a necessidade de centros radiológicos de campo de perto das linhas de frente para ajudar os cirurgiões do campo de batalha. Após um rápido estudo de radiologia, anatomia e mecânica automotiva, ela adquiriu equipamentos de raio-x, veículos, geradores auxiliares e desenvolveu unidades móveis de radiografia. Ela foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel, sendo também a primeira pessoa e a única mulher a ganhá-lo 2 vezes. Além de ser a única pessoa a ser premiada em 2 campos científicos diferentes, ela teve papel fundamental no legado da família Curie, de 5 prêmios Nobel. Ela também foi a primeira mulher a se tornar professora na Universidade de Paris, em 1995. Se tornou a primeira mulher a ser sepultada por seus próprios méritos no Panteão de Paris. Alan Turing foi um matemático britânico, pioneiro da computação e considerado o pai da ciência computacional e da inteligência artificial. Com 15 anos, já resolvia problemas matemáticos complexos, sem ainda ter estudado cálculo. Em 1931, Turing graduou-se em matemática com honras pela Universidade de Cambridge. Depois de formado, empreendeu estudos para criar uma máquina automatizada que materializasse a lógica humana e solucionasse qualquer cálculo representado no formato de um algoritmo, que seriam exibidos no formato de instruções a serem processadas de forma mecânica, dentro da própria máquina. A máquina de Turing se tornou um protótipo dos computadores modernos. Durante a Segunda Guerra Mundial, Turing trabalhou para a Escola de Código e Cifras do Governo, o Centro Britânico de Criptoanálise, que produzia ultra-inteligência. Por um tempo, ele liderou o HUT-8, a seção responsável pela análise criptográfica naval alemã. Aqui, ele desenvolveu várias técnicas para acelerar a quebra das cifras alemãs, incluindo melhorias no método de bombardeio polonês antes da guerra, uma máquina eletrônica que poderia encontrar configurações para a máquina Enigma. Ele desempenhou um papel crucial na quebra de mensagens codificadas interceptadas que permitiram aos aliados derrotar os nazistas em muitos compromissos cruciais, incluindo a Batalha do Atlântico, e, ao fazê-lo, os ajudou a vencer a guerra. Devido aos problemas da história contrafactual, é difícil de estimar o efeito preciso que a inteligência ultra teve na guerra, mas foi estimado que esse trabalho encurtou a guerra na Europa em mais de 2 anos e salvou mais de 14 milhões de vidas. Charles Darwin nasceu numa família abastada, tradicional e religiosa. Quando jovem, aos 16 anos, Darwin iniciou o curso de medicina, seguindo uma tradição de família. Entretanto, durante as aulas, em especial naquelas em que deveria realizar uma operação sem anestesia, ele descobriu que não era aquilo que havia sonhado para sua vida e abandonou o curso. Apesar disso, nessa época ele pôde conhecer algumas pessoas importantes para o seu crescimento profissional. Após abandonar o curso, Darwin foi enviado pelo seu pai para a Universidade de Cambridge, a fim de cursar bacharelado em artes e tornar-se clérigo da Igreja Anglicana. Neste momento, ele conheceu John Stephen Henslow, um naturalista dedicado à botânica. Esse pesquisador foi importante na vida de Darwin, pois foi quem o indicou para participar da tripulação do HMS Beagle,
um navio que faria uma grande viagem passando por várias regiões do mundo. Darwin embarcou no Beagle em 27 de dezembro de 1831 e durante 5 anos coletou e observou diversas formas de vida ao redor do mundo, compreendendo melhor as mudanças ocorridas nas espécies. O naturalista também coletou fósseis e fez observações geológicas que o permitiram observar a suposta evolução que as espécies teriam sofrido no decorrer do tempo. Quando Darwin voltou para a Inglaterra, após sua viagem a bordo do Beagle, ele havia compreendido que as espécies sofriam mudanças no decorrer do tempo. Entretanto, não publicou de imediato suas percepções, principalmente por questões religiosas. A princípio, suas publicações eram voltadas para a fauna e flora dos locais que visitou durante a viagem. Em 1958, Darwin recebeu uma carta de Alfred Russel Wallace e percebeu que o naturalista havia chegado às mesmas conclusões que ele. Essa carta impulsionou a escrever sua obra o mais rápido possível. Entretanto, o lançamento do livro não ocorreu de imediato, e, com a ajuda de 2 pesquisadores e seus amigos, Darwin e Wallace apresentaram seus artigos no mesmo dia, evitando assim que este publicasse primeiro sua teoria. Em sua primeira obra, Darwin propôs que a evolução ocorreria graças ao mecanismo conhecido como seleção natural. De acordo com essa teoria, os seres vivos a todo tempo estariam lutando para sobreviver no meio ambiente, e o meio seria responsável por selecionar aquele mais apto a sobreviver nele. Assim, o indivíduo que sobrevivesse e reproduzisse passaria suas características aos seus descendentes, e com o tempo, as características vantajosas permaneceriam. A seleção natural proposta por Darwin forneceu-nos muitas informações importantes de como as espécies mudavam ao longo do tempo. Entretanto, Darwin não foi capaz de explicar como os caracteres eram herdados. Essas explicações só foram possíveis após o desenvolvimento da genética.